Olá, boa tarde a todos, bom dia aos que estão no Brasil. Meu nome é Fábio Veiga, eu sou professor de Direito Empresarial da Universidade Lusófona no Porto e em Lisboa e presidente do Iberojur, Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos. Nós vamos fazer agora, dar início aos painéis da parte da tarde aqui em Portugal e durante o dia no Brasil, né? Esse painel que está sob a minha moderação se chama O Presente e o Futuro das Relações Laborais. Se realiza de forma presencial na Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona do Porto. Já tivemos durante primeira parte da tarde palestras plenárias com os professores que vieram, os convidados do Brasil, Itália e de Portugal. E agora vamos fazer os painéis temáticos. Nesse exato momento estão decorrendo 3 painéis temáticos aqui na Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona. A sala A, B e C, né? Nós estamos aqui na sala A, na sala de atos, a sala principal. Bom, só vou fazer aqui uma pequena chamada para perguntar se estão presentes, né, os conferencistas, né? Vou começar na ordem, vocês podem responder tanto escrito quanto pelo áudio. Vânia Simões está presente? Sim? Obrigado. Fernando Luiz de Assis Oliveira Barbosa e Kelda Sofia Rocha. Fernando Luiz e Kelda Sofia, não sei se estão presentes, porque eu faço essa pergunta normalmente para depois poder distribuir o tempo se alguém faltar. Ok, boa tarde, Kelda, obrigado. Elizabeth Santos, da Politécnica de Leiria, presente? Obrigado, muito bem. Andressa Munaro e Diego Sena, um dos dois presentes, estão presentes? Eu não consigo ver aqui, porque a minha tela está meio recortada, mas podem escrever. Andressa Munaro Alves e Diogo Sena Belo. Presentes, muito bem, obrigado, Diego. João Pedro Inácio Marcilhac, do Mackenzie, está presente? João Pedro, obrigado. Iva Alberto Teixeira Faria, obrigado. E Fabiano Silva, que é o meu moderador, está presente, já sei, muito obrigado. Muito bem, então, conforme foi previsto no programa, né, no edital, vocês têm 10 minutos para as apresentações. Para o final, nós vamos, o que sobrar de tempo, nós vamos fazer um pequeno debate, mas pediria o respeito aí pelo tempo, porque é imprescindível nós coordenarmos o tempo dos painéis, porque depois nós também temos outras atividades presenciais aqui, e a faculdade liberou a sala até às 7 da noite. Então, agora são 5 e 7, nós temos 2 horas praticamente de trabalho, né? Muito bem, obrigado. Só um minutinho aqui. Ok, questões presenciais. Então, vamos passar, então, à primeira abordagem, a primeira exposição. A Vânia Simões, ela vem da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e vai falar sobre o tema redes sociais, direito do trabalho e direitos de personalidade, uma nova era juslaboral. Bem-vindo. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos. Preparei aqui um PowerPoint, vamos lá ver se consigo partilhar. Compartilhar. Aqui um filme. Não é isto. Ora, deve ser aqui. Acho que não está na tela inteira. Dá para ver daqui, só você clicar no botãozinho da ampulheta que está embaixo, mais embaixo, aqui tem um botãozinho de ampulheta e aumenta. Clica nele. Pronto, obrigada. Ora bem, boa tarde a todos e todas. Hoje venho falar sobre redes sociais, direito de trabalho e direitos de personalidade.
Então, como todos nós sabemos hoje em dia, a internet proporciona, à distância de um clique, nós sabermos múltiplas informações das pessoas, nomeadamente de trabalhadores, potenciais trabalhadores, quer por parte do empregador, de recrutadores, enfim. Portanto, hoje em dia a internet, quer as pessoas queiram através, portanto, de postagens, quer através de informação que acaba por ser dada a conhecer ao público, as pessoas hoje em dia, portanto, veem muitas das vezes informação sua divulgada na internet de modo voluntário e até mesmo sem o ser. Portanto, hoje em dia, portanto, os recrutadores, como eu já disse, e os empregadores têm acesso à informação dos trabalhadores, que pode ser informação inclusivamente de cunho pessoal e que pode estar no âmbito aqui da alçada do direito à privacidade do trabalhador. Portanto, duas questões que eu achei pertinente para recortar aqui esta questão das redes sociais, das redes sociais e dos direitos dos trabalhadores, é realmente esta questão de saber se o empregador pode ou não despedir o trabalhador com factos dos quais obteve conhecimento através de redes sociais. Quem diz redes sociais diz informação dispersa da internet, enfim, a informação que chega ao seu conhecimento, ou ainda, portanto, uma outra questão também que eu acredito que tenha também alguma relevância hoje em dia nos vínculos de direito de trabalho, aqui nos vínculos laborais, é o fenómeno que é designado como cibervadiagem, que é o fenómeno em que os trabalhadores estão o dia inteiro ou parte do dia nas redes sociais, portanto, durante o seu horário de trabalho, se isto é ou não algum tipo se isto consubstanciona algum tipo de violação de um dever do trabalhador, se ele poderá ou não ser despedido com base nesta sua atitude. Pois bem, a nossa lei portuguesa, no Código de Trabalho, no artigo 338, diz que ninguém pode ser despedido sem justa causa, portanto, é uma garantia do trabalhador que vem previsto inclusivamente no artigo 129 do Código do Trabalho. O trabalhador tem ainda a tutela que é estabelecida pelo Código de Trabalho relativamente aos direitos de personalidade, sem prejuízo, evidentemente, mesmo que esta tutela não existisse, o Código Civil tem justamente esta tutela dos direitos de personalidade no próprio Código Civil, que vincularia o empregador de qualquer modo. Portanto, mas ainda assim o Código do Trabalho tem aqui esta tutela relativamente aos direitos de personalidade e prevê aqui o direito à privacidade do trabalhador no artigo 16º. Portanto, e quando falamos de redes sociais, efetivamente pode estar aqui em causa algum tipo, de algum modo, o direito à privacidade do trabalhador, consoante aquilo que, portanto, aquilo que o trabalhador publica ou deixa de publicar, o modo como ele publica, o modo como ele partilha, as pessoas a quem ele, portanto, possibilita o acesso àquela informação. Portanto, pode estar aqui em causa, de algum modo, essa questão. Portanto, o direito à privacidade, como eu já referi, é um direito de personalidade do trabalhador, portanto, comporta a vertente do direito a estar sozinho, mas também o poder de controlar a informação que pretende divulgar perante terceiros. E, neste sentido, a doutrina divide o direito à privacidade, ou, portanto, contorna aqui o direito à privacidade, fala na esfera pública, privada e íntima. Portanto, a esfera íntima que abrange factos secretos, que poucos ou ninguém tem acesso a eles, a esfera privada, a que alguns possam ter acesso no âmbito da nossa vida pessoal, familiar, portanto, pessoas da nossa convivência, e a esfera pública, quando estão em causa informações a que todos podem ter acesso ou que todos têm acesso. E, portanto, esta distinção pode ser efetivamente relevante quando falamos de redes sociais e de posts. Portanto, o que é que nós poderemos ponderar
quando falamos de despedimentos, portanto, baseados em posts de redes sociais. Se aquele post que está em causa é público ou não, portanto, isso é importante porque há aqui a questão da limitação voluntária dos direitos do trabalhador ou não, portanto, se o trabalhador põe, por exemplo, o post público, ele está a restringir o seu direito à privacidade, evidentemente, há aqui uma renúncia aqui do seu direito, portanto, uma limitação voluntária deste seu direito à privacidade. Como é que o empregador tomou conhecimento desta postagem, portanto, que tipo de rede era, enfim, se são factos que têm impacto na relação laboral, se são, portanto, estamos sempre aqui a falar no âmbito de condutas extralaborais, mas de que modo é que esta postagem contribuiu para que o empregador perdesse a confiança que torne portanto, que ponha em causa o vínculo laboral e que se torne insubsistível. Depois, relativamente ao segundo fenómeno, o da cibervadiagem, portanto, aqui tem-se escrito um pouco sobre isto também lá fora e realmente tem-se entendido que este fenómeno acaba por ser uma espécie de válvula de escape do trabalhador. Portanto, acaba por aliviar o trabalhador, é aqui uma fuga ao stress e que pode não ter qualquer impacto no desempenho laboral do trabalhador. Portanto, aqui realmente não me parece que esteja em causa uma justa causa de despedimento, mas ainda assim, em alguns casos, pode estar em causa a violação do dever de trabalhar com zelo e diligência, que é um dever do trabalhador nos termos do artigo 128 do Código de Trabalho. Agora, se for um comportamento realmente, sei lá, proibido pelo empregador e que o trabalhador subsista neste tipo de atitudes, que ponha ou que isso ponha em causa mesmo o profissionalismo das suas tarefas, realmente há aqui que ponderar talvez algum tipo de processo disciplinar e portanto, mas à partida diria que não há aqui bem uma justa causa que leve ao despedimento numa primeira abordagem. E, portanto, com isto concluo a minha apresentação. Não sei se estou ainda a tempo ou não. Está muito bem, muito bem. Muito obrigado, Vânia. Obrigada. Excelente exposição, muito bem Obrigada. Só ia pedir para tirar aqui o teu PowerPoint, se puder para nós voltar. Muito bem, perfeito. Obrigado, muito obrigado. Depois nós faremos uma rodada final de debate, sobrando tempo. Agora eu vou passar, então, a palavra para os dois novos conferencistas, né, os comunicantes, Fernando Luiz de Assis Oliveira Barbosa e Kelda Sofia da Costa Santos Caires Rocha, né? Ambos são da Universidade Federal Fluminense do Brasil, né? Niterói, não sei se são de Niterói, mas Niterói eu conheço, eu estive lá. E vão falar sobre o direito à saúde, elites e trabalhadores urbanos, entre a cidadania e o caso da remoção dos jornaleiros da Praça Deodoro, no Centro Histórico de São Luís. Passo a palavra e fique à vontade. Boa tarde a todos. De antemão, realmente, nós somos da Universidade Federal Fluminense de Niterói, mas por incrível que pareça, eu sou da cidade de São Luís do Maranhão, faço meu programa de mestrado lá, em Direito Constitucional. Então, de antemão, é um prazer estar aqui com vocês. E apenas por uma questão de contextualização, para quem não conhece a situação em relação à demanda que tem ocorrido no Brasil sobre a destruição sistematizada do trabalho de jornaleiro ou proprietário de banca de revista que nós temos observado nas grandes capitais do Brasil. Então, a partir dessa perspectiva, sobre a análise do direito à cidade, nós estamos analisando sobre essas remoções forçadas que têm ocorrido do centro da cidade
e tem feito com que várias pessoas tivessem perdido seu sustento em relação às demandas estruturais e higienistas que os governos locais têm adotado sob uma perspectiva de transformação das cidades em cidades-mercadorias. Então, o nosso trabalho ele tem por proposta discutir, a partir do direito à cidade, o conflito entre elites ludovicenses, que são de São Luís do Maranhão, e os trabalhadores urbanos na figura dos jornaleiros de São Luís, considerando o episódio de remoção forçada pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, que se deu no primeiro semestre de 2018. Logo, já havia ocorrido bem antes da pandemia e havia a previsão de que fosse retornar em 2020, mas que, considerando o período pandêmico, que não se diferenciou em outras partes do mundo, acabou agravando deveras a situação, podendo ser identificado na fala dos jornaleiros que, quando ocorreu a remoção, houve comprometimento das estruturas das bancas e ainda mais as localidades nas quais foram alocados eram violentas e depredadas, não tendo mais acesso à sua clientela, entre outros aspectos que acentuaram a ofensa aos direitos dos jornaleiros. Nosso trabalho, ele encontrou... Só organizar aqui... Ele encontrou espaço na discussão da seara do direito à cidade por conta dessa questão de gestão democrática urbana, de gestão democrática também das cidades, e também merece destaque que a proposta de revitalização e requalificação no Centro Histórico de São Luís tem por propósito o resgate do ideário de representação de uma cidade como uma remota Atenas brasileira, caracterizada pela utopia de crescimento econômico e expressiva produção cultural de cunho europeu. Então, considerando a valorização do passado colonial, que foi permeado por toda a construção histórica e a forma de interpretação do desenvolvimento sob uma ótica europeicizante, identifica-se que isso representa um aspecto das emoções dos trabalhadores do Complexo Deodoro como sendo um propósito de valorização do centro da cidade de São Luís, com propósito de construção de uma cidade voltada para o turismo. Então, por conta disso, a proposta do artigo que nós havíamos submetido envolve discutir a relação entre as elites ludovicenses, contrapartida aos jornaleiros, tangenciando a figura dos ambulantes como superpassa por discutir aspectos constitucionais sob a ótica do direito à cidade e cidadania, bem como seu não retorno para o exercício das atividades laborais, em razão da oposição da Prefeitura de São Luís do Governo do Estado do Maranhão, que nesse momento nós temos também identificado como seguintes objetivos para análise: a questão da noção de cidadania no contexto latino-americano, como decorrente da categoria luta por direitos em face do poder constituinte, e também a questão de apresentação do Complexo Deodoro, alvo do projeto do Parque Cidades Históricas no Brasil, bem como a descrição da remoção dos ambulantes e jornaleiros das áreas do centro histórico e a discussão entre a relação das elites ludovicenses em face das demandas dos trabalhadores urbanos ludovicenses, considerando as tensões discursivas sob a perspectiva do direito à cidade. Então, a gente parte de algumas concepções, como a questão de que a realidade jurídica ela está condicionada pela trama das relações de natureza econômica, política, ética e ideológica, que existe uma necessidade de compreender as instituições positivadas da ordem jurídica nacional que reproduzem amplamente o status quo e, portanto, praticamente desconhece as necessidades de transformação da realidade mais ampla, e a nossa metodologia escolhida, ela declara a postura política e ideológica que norteará o presente trabalho sob um viés marxista. E com isso eu encerro a nossa apresentação. O Fernando ele não pôde estar presente para colaborar conosco, mas estou à disposição. Muito obrigado, Kelda, muito obrigado pela sua exposição. E muito bem, o assunto é muito importante, esse assunto é um assunto de pesquisa mesmo, de base, né? E é muito interessante. Então, depois nós podemos também debater. Obrigado. Só um minutinho que eu vou pedir aqui para o Fabiano. Fabiano, você poderia fazer os destaques dos vídeos, conforme quem fala? Não sei como está aqui o destaque. Estava no automático, doutor, mas eu vou controlar. É porque eu não consigo fazer aqui. Obrigado. Muito bem, porque eu não sei se vocês estão me vendo, essa é a minha dúvida. Sim, eu estou. Consegue me ver? Sim. Ok. Porque aqui não aparece a minha, Sou eu, sim. Minha cara. Obrigado. Então, vamos passar para o próximo, que é a Elizabeth Santos, do Politécnico de Leiria, instituição que eu tenho muito carinho. Trabalhei lá por 6 meses no ano passado, como substituto de um professor, que é uma professora que estava grávida,
E nós também, o Iberaju já fez eventos, né, no Politécnico, então é muito bom receber os colegas do Politécnico de Leiria aqui conosco. A Elizabeth, ela vai falar sobre o novo paradigma de qualificação dos trabalhos aliado à tecnologia e ao algoritmo, perspectiva atual e futura. Bem-vinda, Elizabeth. Ok, obrigada. Obrigada por esta oportunidade à comissão organizadora. Eu vou passar a partilhar a minha tela, portanto, o meu trabalho. Só para dar aqui uma sistematização um pouco sumária do artigo. Bom, passando então ao título, para não perder aqui muito tempo, nós sabemos que a União Europeia, segundo dados recolhidos, 28 milhões de pessoas trabalham atualmente em plataformas de trabalho digitais, sendo que em 2025 prevê-se que o número atinge os 43 milhões. Ora, isto dá-nos para pensar no âmbito do direito de trabalho, que é o âmbito que eu investigo durante, portanto, as minhas leções e a minha investigação. Se nós pensarmos bem, reconhecemos que a introdução da tecnologia e dos algoritmos no nosso cotidiano facilitam-nos a nossa vida, porque simplificam os procedimentos laborais, tornando-nos mais eficazes, mas, por outro lado, dá-nos para pensar se, eventualmente, esta introdução, esta evolução tecnológica não poderá pôr em causa a violação dos nossos direitos fundamentais. Pensando bem e olhando para dentro da nossa Constituição da República Portuguesa, o artigo 58 e 59 refere claramente que todos nós temos o direito ao trabalho, mas em condições socialmente dignificantes. Direitos que, efetivamente, podem ser restringidos com a introdução da evolução da própria tecnologia e, consequentemente, da introdução dos algoritmos. A própria ODS, no âmbito da Agenda 2030, refere, portanto, um dos objetivos é precisamente a dignificação do trabalho. Ora, confrontamos diariamente no nosso mundo laboral e vivendo na atual era do 4.0, da indústria 4.0 ou mesmo 5.0, foram surgindo e estão a surgir novas relações jurídico-laborais e a desaparecer outras formas de trabalho. Contudo, não podemos olvidar que o trabalho não deve, efetivamente, proteger os nossos direitos fundamentais e a dignidade das pessoas. Bastará olhar para o artigo 1 da nossa Constituição, que diz que, à luz do princípio da dignidade humana, Portugal é uma república baseada na dignidade da pessoa humana. A evolução tecnológica trouxe claramente alguma vulnerabilidade às nossas relações jurídico-laborais. O trabalhador sujeita-se ao poder diretivo, ao controle de um empregador, pensando bem que o empregador é uma máquina, é uma plataforma, que intima a tomada de decisões, dá-lhe instruções, dá-lhe ordens, mas sem intervenção, sem controle humano. Ora bem, isto pode pôr em causa e viola claramente os nossos direitos fundamentais. Mas estará o direito preparado, o direito do trabalho preparado? Bom, o direito do trabalho não é um direito estanque, é um direito que tem que acompanhar toda esta evolução. E acompanhar no sentido de criar e garantir a proteção, a tutela do trabalhador, quer no âmbito das remunerações, quer no âmbito da justiça social, do trabalho digno. Ok? No fundo, o que é que o direito de trabalho se pretende é equilibrar a relação entre os seus intervenientes e não criar aqui um desequilíbrio. Bom, isto aliado também à pandemia, todos nós sabemos que o recurso ao trabalho à distância acelerou claramente a utilização de algoritmos que permitem definir, sem intervenção humana, a forma como recrutamos, como gerimos os trabalhadores, como selecionamos os trabalhadores, como damos ordens, como avaliamos um trabalhador, como podemos avaliar a nível da assiduidade, da pontualidade, do absentismo, até para efeitos de distinção de posto de trabalho. Ora bem, claramente, pensando bem, o nosso Código de Trabalho já prevê alguns parâmetros legais para salvaguardar os direitos dos trabalhadores a nível do direito à personalidade, do direito à privacidade, e esses claramente não podem ser postos em causa. No entanto, também sabemos que não existe um regime específico para o algoritmo, não existe claramente. A falta de regulamentação ao nível laboral para esse efeito pode levantar-nos aqui algumas questões, que é saber se a tomada de decisões por uma máquina
pode ser uma decisão discriminatória pouco transparente. Concluímos que o uso do algoritmo nestes vários processos constitui um meio, um recurso, que vai facilitar a tomada de decisões mais subjetivas, mais eficazes, mais céleres, não é isso que está em causa, e que deve efetivamente respeitar a legislação em vigor. A questão é, mas há parâmetros que não estão na nossa legislação. Pelo que se exige com urgência regulamentar a utilização desses algoritmos, nestes vários patamares, para tornar aqui um trabalho mais digno e transparente. Falando aqui em alguns instrumentos, em matéria de gestão algoritma, eu falo aqui na diretiva da Comissão, proposta em 2021, que já inclui aqui alguns parâmetros legais no âmbito da maior transparência, o maior controlo, a possibilidade de reclamar relativamente a uma decisão tomada com base numa gestão algorítmica, bem como a legislação nacional, a proposta, embora já tenha sido aprovada pelo Governo, em matéria de agenda de trabalho digno, em que prevê um conjunto de diplomas, uma série de alterações a nível do Código de Trabalho, onde já se prevê a necessidade de criar legislação ao nível da gestão algorítmica, impondo ao empregador o dever de disponibilizar ao trabalhador informações sobre o bom funcionamento do algoritmo, mas também tomar decisões com base em algoritmos não discriminatórios, decisões transparentes. Bom, mas deixo e considero que não bastará isso. É necessário defender e combater a opacidade, permitindo a tal transparência na utilização do algoritmo, que os parceiros sociais sejam aqui envolvidos, que regulem o uso do algoritmo também nas convenções coletivas em função dos setores de atividades. Aliando, o meu estudo vai também um bocadinho para a formação profissional. Porquê? Porque nós sabemos que a formação profissional em Portugal está a mudar. O paradigma está a mudar. Se nós pensarmos anteriormente, há muitos anos atrás, que era possível termos trabalhadores inexperientes, sem qualquer qualificação, na era do taylorismo, provenientes dessa era, com atividades segmentadas, deram efetivamente lugar à necessidade de termos hoje trabalhadores altamente qualificados, com competências, com capacitação, que estejam constantemente em atualização. E porquê? Dada a evolução rápida do mercado de trabalho, da tecnologia, dos algoritmos, é necessário capacitar os nossos trabalhadores. Sabemos que se abandonou um pouco o conceito de formação profissional como uma formação claramente só e apenas expositiva, e passamos a ter trabalhadores que têm que ser envolvidos no processo da formação. O nosso Código de Trabalho claramente refere a formação contínua obrigatória das 40 horas. A meu ver, não faz qualquer sentido. Porque a formação tem que ser atualizada, tem que ser transmitida em função do setor de atividade e das necessidades. Não basta dizer que um trabalhador tem apenas 40 horas, no mínimo, de formação. Porque em algumas profissões até pode ser suficiente, mas nós sabemos claramente que há outras que é insuficiente. Nomeadamente esta questão da evolução tecnológica e a questão do algoritmo. A formação deve hoje ser perspectivada como um dever para o empregador, não há dúvida. Esse dever resulta claramente do nosso Código e de várias disposições legais, mas também tem que ser vista como um investimento, o qual o empregador e todos nós podemos obter alguma contrapartida. Todos nós, quando dizemos que é o trabalhador também. Portanto, para alcançar verdadeiramente esses objetivos, será essencial apostar na capacitação, apostar na literacia, apostar na qualificação, na requalificação dos trabalhadores que existem já nas grandes indústrias e nas pequenas, claramente, apostar em trabalhadores mais criativos, mais responsáveis e eu até iria acrescentar mais resilientes. Okay? Que consigam fazer parte deste mundo, desta evolução tecnológica. Deixo em consideração alguma bibliografia.
Ficarei disponível, muito obrigada pela atenção, ficarei disponível agora, e eu peço desculpa, vou ter que me ausentar por razões profissionais, portanto ficarei disponível para qualquer e mais questão que possa haver. Vou só... Muito obrigado, Elizabeth. Excelente, não tem problema, eu sei que a senhora precisa também fazer seus deveres aí, mas não há problema. Qualquer questão que os alunos tiverem, alguém na plateia, nós podemos mandar depois o e-mail, e entra em contato também. Ok, muito obrigada pelo cuidado, okay? Pela oportunidade. Bem-vinda. Muito bem, vamos passar então agora ao próximo comunicante, que vem do Brasil, Andressa Munaro Alves e Diego Sena Belo, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Os dois, ou um, né, pode falar. O tema que foi apresentado para o nosso comitê científico tem por título: O futuro chegou para o sindicalismo no Brasil? É uma pergunta. Uma leitura à luz do fenômeno social da trabalhabilidade. Bem-vindos e tenham a palavra. Boa tarde. Precisa liberar o mudo da Andressa ali, que ela que vai começar a apresentação. Estão me ouvindo? Agora sim. Eu vou compartilhar aqui. Estão vendo? Então tá bem. Boa tarde oficialmente a todos. Eu me chamo Andressa, eu fiz este artigo em coautoria com o professor Diego Sena Belo, e nós, para além de estudar o futuro do trabalho, nos dispusemos a entrelaçar toda essa ideia de futuro do trabalho com o fenômeno social da trabalhabilidade à luz do sindicalismo brasileiro. Para tanto, em atenção também ao nosso tempo, nós nos desafiamos a responder 3 grandes perguntas, e dentro dessas 3 perguntas, o nosso artigo foi desenvolvido. A primeira, que é o nosso guarda-chuva inicial, é se o futuro chegou para o sindicalismo no Brasil, ainda mais quando se considera uma reforma que nós vemos em 2017, onde a contribuição sindical passou a não mais ser obrigatória, movimento que mudou extremamente as relações sindicais no Brasil. Para além disso, verificamos e passamos por uma pandemia que mudou extremamente as relações de trabalho, a forma como as relações se desenvolveram, partindo dessas mudanças constantes, deste pós-reforma, desse pós-pandemia, dessa pós-modernidade em que estamos vivendo, nos dispusemos a sombrear tudo isso à luz do fenômeno social da trabalhabilidade, considerando ser possivelmente uma ideia de investimento nas pessoas trabalhadoras neste novo contexto laboral. Para responder às nossas perguntas, nós desenvolvemos o nosso artigo através do método de abordagem hipotético-dedutivo, considerando e sabendo que o estudo continua, então, para além da sociedade VUCA em que nós vivemos e que nós pontuamos isso no nosso artigo, volátil, incerta, ambígua, nós sabemos que este é uma parte de um estudo que certamente será desenvolvido por outros tantos pesquisadores, e achei muito interessante que a professora que nos antecedeu falou também da necessidade das novas skills, dos novos trabalhadores no cenário laboral. Então, isso é um assunto que preocupa a nós e a todos os pesquisadores justrabalhistas. Dentro dessa ideia de procedimentos também trouxemos a história do direito sindical, e o professor Diego vai pontuar depois na sua oportunidade, e tudo isso com o procedimento estruturalista. E o que seria isso? Nós estamos estruturando uma possível nova possibilidade, com o perdão da redundância, mas considerando este possível novo eixo, sabendo que nós hoje no Brasil somos disciplinados pela ideia de agremiações por categoria. O que significa? As pessoas entram em sindicatos de acordo com sua categoria. O problema começa onde temos uma crescente ideia de autonomia, principalmente através das plataformas digitais, onde não há que se falar em categoria, e sim trabalhadores de diversas formas. Partindo dessa ideia, portanto, a partir do método de interpretação sociológica, pois estamos dentro da sociedade, desse movimento que muda constantemente, passamos a desenvolver algumas novas ideias.
Aos que não sabem, o fenômeno social da trabalhabilidade é um conjunto de habilidades, nem sempre técnicas no sentido de que aquelas que certificamos, mas ter trabalhabilidade é ser adaptável, é conseguir estar dentro dessa nova estrutura trabalhista, nem sempre necessariamente atrelada a um título, mas é adaptação constante. E essa capacidade nos fez sentir dessas novas skills que talvez possamos estar diante de uma ideia de liberdade sindical. E o professor Diego vai pontuar, que eu já me encaminho para a finalização, mas o nosso artigo, portanto, ele vem nessa ideia de estudar o futuro do trabalho, não sem reconhecer que a cada dia, a cada nova relação, a gente tem que novamente revisitar e reestudar alguns novos institutos. Diego? Então, primeiramente, né, boa tarde a todos. Eu vou só fazer um parênteses aqui na nossa apresentação para agradecer ao Iberojur pela brilhante organização do evento e pela seleção para apresentar. É uma honra participar dos eventos de vocês. A gente sabe da qualidade dos trabalhos apresentados, né? E é uma satisfação. Então, agradeço também a Andressa aí pela parceria nessa nossa pesquisa, e de fato é isso que a Andressa vinha falando, as coisas vêm mudando, as estruturas vêm mudando, e a gente sabe que o sindicato também vai precisar se readequar. E, para começar, eu acho que a primeira coisa, não tem como tu estudar ou pensar em uma reformulação de algo sem compreender a sua origem e o seu conceito. Acho que isso é primordial, né? Então, a sociedade mudou, o sindicato vai ter que mudar. Só que o sindicato é algo que vem de muito e muito tempo. O sindicato tem lá a sua origem, como a doutrina nos apresenta, de uma forma bem unânime, lá em Roma, com as primeiras corporações de ofício. Ele se desenvolve, claro, de uma forma muito mais marcante ali, a partir da própria, ou acompanhando a própria Revolução Industrial. E ele sempre tem essa ideia de um agrupamento de pessoas que buscam uma melhor condição de trabalho. O papel do sindicato ele é primordialmente um papel de luta, um papel de reivindicação, de atuação coletiva em busca de condições ou de melhores condições de trabalho. Então, dentro dessa relação, nós temos a certeza de que não existe sindicato de uma única pessoa. A gente precisa de uma consciência coletiva, a gente precisa que os trabalhadores se identifiquem dentro daquela atividade. O que acontece é que, antigamente, as pessoas se identificavam muito pela sua profissão. Os laços profissionais marcavam as próprias relações. Os artesãos tinham os grupos deles, se identificavam com isso, se marcavam dessa realidade a partir da sua própria profissão. O que acontece é que essa nova geração que chega para o mercado de trabalho, ela é marcada por uma nova estrutura, digamos assim. Existe uma pesquisa que até a gente cita ali no nosso trabalho, que é uma pesquisa lá da psicologia que a gente foi buscar, que eles marcam um perfil totalmente diferente do jovem que está chegando no mercado de trabalho hoje. Ele é um jovem que ele basicamente está preocupado em se sentir engajado com aquilo que ele faz, em se sentir realizado com aquilo que ele faz. Ele quer sim empreender, e se ele não estiver satisfeito, se ele achar que ele não está agregando ou que aquilo não está agregando para a vida dele, e que ele, ou eventualmente que ele não consegue fazer suas outras atividades, que não seja única e exclusivamente o trabalho, ele vai se afastar dessa atividade profissional e vai procurar outra, ele vai mudar de áreas de uma forma muito rápida, é muito pulverizado, não existe um enraizamento dentro da tua própria atividade, né? Dentro da atividade que tu começa a fazer, digamos assim. Esse é o perfil do jovem que essa pesquisa acabou encontrando. E justamente por isso, diminui a ideia de atuação coletiva, de característica de classe, digamos assim, né? E aí isso se reflete, como também alguns números que a gente trouxe ali, acaba não trazendo aqui para a apresentação no slide para não tomar muito tempo, mas que demonstra que nos últimos anos a sindicalização vem cada vez mais diminuindo, e isso, claro, após a reforma trabalhista, como a Andressa trouxe, acabou também sendo, com certeza, fomentado. Então, a partir desse novo cenário, nós temos, sim, a identificação de que o futuro chegou para o sindicato e que ele precisa se readequar. A questão é como que ele vai fazer isso.
E nós trazemos duas alternativas para o nosso trabalho, que é a questão, uma delas, da liberdade sindical, que nos parece primordial para esse renascer do sindicato, porque hoje a ideia que nós temos de unicidade sindical, ela é basicamente enraigada de um certo corporativismo que parte propriamente da própria essência ou do próprio sindicalismo, né? Eles mesmos defendem muitas vezes a unicidade sindical, quando na verdade me parece que a partir da ideia de liberdade sindical nós vamos conseguir fazer com que não se tenha mais um sindicato passivo, mas um sindicato atuante, que mude o seu foco e que queira efetivamente demonstrar o seu papel, demonstrar o seu interesse. E, obviamente, a partir do momento que nós temos, como eu disse antes, o sindicato como um instituto de luta, de reivindicação, de busca por melhores condições, se eles tomam novamente esse papel e fazem efetivamente essa atividade, inafastavelmente a categoria, nos parece, vai abraçar a ideia de sindicalização, de sindicato, de luta coletiva, e isso faz um renascer do sindicato. Além disso, tem a questão própria da trabalhabilidade, de alargar a estrutura, afastando única e exclusivamente de uma relação eminentemente de emprego e pensando em um trabalho lato sensu, digamos assim. Andrés, pode até mudar para a conclusão, por favor? E a partir dessas considerações e dessas estruturas, eu trouxe aqui uma frase que resume as nossas considerações finais. Digamos assim, que o futuro chegou para o sindicato, conforme a gente expõe, e por conseguinte entende-se que é preciso uma mudança de postura do próprio sindicato. Ele precisa retomar sua compreensão inicial e demonstrar para essa nova geração de trabalhadores o seu papel, que obviamente eu acho que é uma unanimidade dentro daqueles que pesquisam direito do trabalho, é de suma relevância, né? Muito importante o papel do sindicato. Verificamos ainda, então, que a trabalhabilidade impactou e vai continuar impactando no associativismo das novas categorias e vai necessariamente impactar ou ser uma mola propulsora para a própria renovação do sindicato brasileiro. E aí, para que a gente encerre, eu tenho uma frase para que a gente consiga refletir sobre isso, porque quando a gente fala em mudar a estrutura, em repensar algo, renascer de algo a partir de uma estrutura mais moderna, a gente sempre pensa em uma mudança que gera um certo preconceito, gera uma certa resistência, que é natural, né? Toda mudança gera resistência e gera um certo receio nas pessoas. Mas a gente sabe que é preciso mudar. E aí, Domênico De Masi já nos dizia que se deixarmos de projetar nosso futuro, alguém o projetará para nós. Não em função dos nossos interesses, mas do seu próprio proveito. Eu acho que isso é uma frase que deve guiar aí a própria reformulação do sindicato. Tem que nascer do sindicato o projeto de futuro, o projeto de novo sindicato. Não podemos deixar para que os outros pensem sobre isso, porque, de fato, não me parece que vão atender amplamente todos os anseios do sindicato. E dessa forma, então, eu encerro aqui a minha apresentação, a nossa apresentação, né, em parceria com a professora Andressa, e agradecemos pela atenção de todos, nos colocamos aí à disposição, novamente parabenizando o IBJUR pela organização do evento. Muito bem, muito obrigado, parabéns pela apresentação, pelo tema, Andressa e Diego, né, aluna e professor. Surgiu aqui uma pequena ideia, né, talvez possa fazer parte do trabalho de vocês, e eu digo aos meus alunos aqui em Portugal, sou professor aqui também no programa de mestrado e doutorado, que nós vivemos um tempo em que a juventude, né, e as pessoas dos dias de hoje, eu me incluo um pouco dentro disso, em que para nós a maior importância hoje como resultado do trabalho, como resultado daquilo que nós buscamos, não está mais no campo do material, né, do que era material. Por exemplo, nossos pais se importavam em ganhar dinheiro para comprar coisas, comprar uma casa, porque eles viveram pós-guerra, viveram outras épocas em que era muito importante ter propriedades, né? Só que a geração que nós vivemos hoje, a propriedade, o bem material não é o maior valor que nós consideramos. As pessoas vivem hoje na era da experiência, né, dos momentos. Nós vivemos uma era mais efêmera. E eu acho que os sindicatos, né, só para não perder aí a linha de raciocínio, deveria pensar nisso. Eu acho que a proteção hoje dos trabalhadores, né, em geral, deveria ser pensada através do sindicato em proteger o tempo que as pessoas vão ter para usufruir do ócio, né? Ou seja, o lazer. Então, com esse tipo de proteção, talvez conseguiria angariar mais
mais membros, né, mais pessoas a favor dos sindicatos, porque hoje não é só proteger direitos, não é só proteger dinheiro ou capital, mas proteger o tempo dos trabalhadores, que é o tempo valioso para as pessoas saírem, se divertirem, passearem. E eu acho que se o sindicato tiver uma pauta que é a pauta que nós vivemos hoje, né, para nós o tempo e o momento é algo mais importante que o dinheiro, embora o dinheiro precisa para usar também, seria uma pauta interessante aí para essa sociedade. Não sei se está no trabalho de vocês isso, mas se não tiver, é uma sugestão que eu dou. Muito obrigado. Bom, vamos passar então ao próximo. Depois obrigado, professor. Agradeço então a sua consideração. A gente não está no trabalho, mas a gente vai incluir, se não nesse, para uma nova pesquisa, porque de fato é bem interessante. Muito obrigado. Obrigado, prazer. Obrigado a vocês. Vamos passar agora para o próximo comunicante, que também vem do Brasil, João Paulo Inácio Marcilhac, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele tem um tema, também foi aprovado pelo Comitê Científico, chamado Desvantagens do Teletrabalho para a Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho. Bem-vindo. Tem a palavra, João. Muito obrigado, professor. Uma boa tarde a todos e todas. Meu nome é João Pedro, eu sou doutorando lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer na verdade, e dar os parabéns às falas anteriores às minhas, foram todas, me geraram reflexões muito importantes, em especial ao do Diego e da Andressa, que levaram meu coração um pouquinho para a PUC Rio Grande do Sul, que foi a faculdade que eu tenho um enorme carinho, porque eu fiz minha graduação lá, onde eu comecei a iniciação científica, e tudo que eu pesquiso hoje começou de uma sementinha plantada lá pela professora Denise Fincato, uma pessoa que eu tenho uma eterna gratidão. E eu também queria aproveitar para renovar, professor Fábio, o convite que eu já te fiz quando vieres ao Brasil para comparecer na Universidade Mackenzie. Tenho certeza que nós iremos receber o senhor com os braços abertos. E começando um pouco especificamente sobre o meu tema, a ideia do meu trabalho aqui, o objetivo principal dele é analisar se, sobre o ponto de vista das vantagens e desvantagens do teletrabalho, se essas vantagens e desvantagens conduzem a uma inserção plena e adequada das pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho ou não. Vou falar muito brevemente sobre o método, porque eu não saí muito do que geralmente se esperaria num trabalho nesse porte, mas o método de pesquisa foi basicamente bibliográfico documental, tive que me abraçar um pouquinho na produção textual sobre o tema. O método de abordagem foi o dedutivo, até porque eu tive que trabalhar alguns conceitos necessários para poder chegar para elencar essas vantagens e desvantagens para fazer essa análise ao final se elas permitem uma inserção dos portadores de deficiência no mercado de trabalho ou não. E o método de procedimento foi basicamente um monográfico, né? Foi realmente analisar a situação das pessoas com algum tipo de deficiências e as implicações do teletrabalho na inserção delas ou não no mercado de trabalho. Eu separei meu trabalho em 2 pontos. Um primeiro, em que ele é um pouco mais conceitual, né? Em que eu conceituo o que é o teletrabalho. Isso é muito importante porque existem algumas questões até que geram um pouco de confusões quanto à própria nomenclatura do tema. E num segundo momento, aí sim eu faço realmente análise da situação das pessoas que têm algum tipo de deficiência e quanto o teletrabalho pode influenciar para inserir elas no mercado de trabalho. Então, dando início, o teletrabalho ele tem uma questão que ela gera muita confusão, principalmente para quem não é da área, que é aquela confusão de que o teletrabalho é qualquer trabalho que é feito em casa. E a gente sabe que isso não é exatamente verdade, né? A gente não pode misturar o que é teletrabalho com aquele trabalho, com o trabalho doméstico, né? Então, ainda que a gente tenha aí essas diferenças da forma de trabalhar, a gente tem uma característica no teletrabalho que alguns autores aqui eu usei como um marco os ensinamentos do professor João Hilário Valentim, que é a prestação de serviço destinada ao trem sob a subordinação desse. Esse ponto ele é muito importante, porque
traz aquela ideia de que o teletrabalho não é um trabalho sem subordinação, não é um trabalho precário, é um trabalho como qualquer outro, vai ter vínculo de emprego e tudo mais. Exercido por um trabalhador, preferencialmente em sua casa. Esse preferencialmente em sua casa também é um ponto importante, porque o teletrabalho ele não precisa ser feito em casa. Ele pode ser feito numa viagem, ele pode ser feito em um telecentro, ele pode ser feito num café. Mas... Só que o que caracteriza mesmo o teletrabalho, frente a outros tipos de labor, que é a parte final da fala do professor João Valentim, é com o suporte de modernos instrumentos e tecnológicos relacionados às telecomunicações e informática. Ou seja, o teletrabalho tem uma coisa que liga ele ao centro produtivo, que é a comunicabilidade, no sentido de que o empregado ele não está desconectado do centro produtivo. O que aconteceria, por exemplo, num trabalho que é feito em casa, um trabalho doméstico, um trabalho realmente que eu levo o trabalho para casa, executo ele em casa e trago de volta para a unidade produtiva da empresa. Aqui não, aqui eu tenho as tecnologias de informação em que ligam a empresa ao trabalhador. O Brasil, e aqui eu faço esse recorte do Brasil, mas eu queria deixar bem claro que a minha ideia aqui não é fazer um estudo que sirva apenas por uma experiência laboral brasileira. Eu realmente acredito que essas questões, elas refletem em qualquer lugar em que o teletrabalho possa ser executado e que tenha um mínimo de preocupação com a situação das pessoas portadoras de deficiência e a inserção delas no mercado de trabalho. Mas o Brasil, ela regulamentou recentemente o que é teletrabalho. E ela andou muito em paralelo com o que já se pesquisava na Europa, principalmente na Espanha, definindo o teletrabalho como a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, que foi o que a gente já tinha citado antes, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, e que, por sua natureza, não seja um trabalho externo, né? Para diferenciar de novo daquela coisa, assim, não é porque a pessoa está fora da empresa que ela é teletrabalhadora. Então, aqui eu encerro o conceito de teletrabalho, né? Obviamente, muito brevemente, né? O estudo mereceria uma análise um pouco mais aprofundada. E aqui eu já embarco para as questões, efetivamente, das vantagens e desvantagens do teletrabalho como um todo. Aqui, os ensinamentos da colega Marília Motim Borges. Ela é gaúcha e ela elenca umas principais vantagens as principais vantagens como sendo a diminuição das despesas com transportes e combustíveis, a diminuição do estresse, possibilidade de trabalhar sem interrupção ou interferências, maior liberdade para organizar sua vida em um modo diferente com a possibilidade de controle do seu ritmo de trabalho, diminuição dos conflitos decorrentes da convivência empresarial, aumento do bem-estar e maior disponibilidade para a família. Aqui eu acho que o que mais agrega a questão dos portadores de deficiência, em especial aqueles que têm algum tipo de deficiência vinculadas ao processo de locomotor, são as vantagens relativas ao deslocamento que não existe no caso do teletrabalho, porque a pessoa está em casa ou em algum outro ambiente que ela prefira, né? Mas, de qualquer forma, as desvantagens também trazem algumas questões que, para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, impactam negativamente na inserção delas. Dentre elas, não ter colegas de trabalho, possibilidade de problemas familiares em virtude da dificuldade em separar a vida profissional da vida pessoal, a quebra da comunicação, sensação de insegurança econômica, social e profissional, isolamento social e afetivo, isso é muito importante, falta de metodologia, dificuldade na adaptação em novo emprego, redução das oportunidades profissionais. E no caso de promoções, a gente sabe que pessoas que não estão tão próximas assim têm um pouco de preterição na hora de serem escolhidas, né? Isso analisando do ponto de vista do empregado. Mas do ponto de vista do empregador, a gente não pode esquecer que também tem umas questões que são importantes, que é o próprio gasto que o empregador teria de infraestrutura. Quanto mais pessoas eu tenho teletrabalhando, menos infraestrutura eu preciso ter na empresa. Isso vem como uma vantagem para o empregador, mas ela também traz um ponto de reflexão que traz uma desvantagem especificamente para o trabalhador que possui algum tipo de necessidade especial. Justamente porque no momento que eu coloco uma pessoa PCD, portador de deficiência, para trabalhar em casa, como eu não vou precisar adaptar aquela infraestrutura da minha empresa, isso gera um afastamento dela da sociedade. E isso é um grande problema, porque a ideia de inserir os portadores de deficiência no mercado de trabalho não diz respeito especificamente sobre trazer essas pessoas para dentro do trabalho, mas tem um ponto que ele é muito importante, que é de trazer essas pessoas para o convívio social. O que
no teletrabalho, eu acabo mitigando. Eu não tenho eu não trago essas pessoas para conviver em sociedade. E isso gera um outro problema, que é o seguinte: quanto menos pessoas portadoras de deficiência estão circulando, menos incentivo eu vou gerar para o poder público para modificar a arquitetura das cidades, para que as cidades sejam mais inclusivas com essas pessoas. Então, assim, por um lado, o teletrabalho ele pode sim ser positivo para a inserção das pessoas PCDs no mercado de trabalho, mas isso não deveria afastar o dever legal do poder público de adotar medidas para realmente incluir essas pessoas na sociedade. Então, aqui é a crítica que eu trago. No Brasil, foi editada no ano passado uma lei que introduziu um artigo na nossa legislação trabalhista que prevê que os empregadores deveriam conferir prioridade aos empregados com algum tipo de deficiência na alocação de vagas para o teletrabalho. Isso gera algumas questões que me geram sensíveis dúvidas, né? Eu não tenho muita certeza se esse é o melhor caminho a se seguir, porque existe um risco muito grande, porque aqui no Brasil, assim como em outros lugares no mundo, a gente sabe que também tem, que é a questão de que existe uma cota legal para pessoas portadoras de deficiência dentro das suas empresas. O teletrabalho, como ele é feito em casa, tu inserir elas dentro do teletrabalho coloca um risco de elas assinarem múltiplos contratos e elas servirem de cota para mais de uma empresa. Então, assim, esse é mais um ponto que a gente precisa que o Estado precisa observar, porque colocar uma pessoa na conta de várias cotas faz eu acabar reduzindo esse percentual. Ou seja, no final das contas, eu não vou estar inserindo portador de deficiência no mercado de trabalho. Na verdade, eu vou estar excluindo. Por outro lado, em paralelo a essa discussão toda que a gente está tendo, existe uma questão aqui que ela é uma questão que ela é do capitalismo, que a gente não pode ignorar, que é o fato de que o trabalho ele também serve como um alicerce de construção de dignidade. Tem uma fala de um juiz trabalhista, que ele é lá do Rio Grande do Sul, que ele fala que apenas podemos adquirir um bem e dizer como nosso porque há o exercício de uma atividade remunerada. Ou seja, não laboramos apenas para prover uma subsistência, mas para poder suprir demandas materiais da vida. Isso é muito importante, porque ignorar o teletrabalho como uma forma de labor e dificultar o acesso das pessoas com deficiência para que elas se inserissem na sociedade também não seria o melhor caminho, porque eu ia de uma forma também excluir essas pessoas do mercado de trabalho. Essas pessoas não iam essas pessoas iam deixar de consumir por via de consequência, não iam ter essa inserção na sociedade, essa construção da sua dignidade por meio do suprimento das suas demandas da vida. E esse processo ele confere algumas particularidades no indivíduo que, por meio das suas práticas de consumo, a gente sabe que o consumo ele é muito importante na construção da nossa identidade. Então, assim, não adiantaria em nada eu limitar esforços de incluir essas pessoas com deficiência por uma questão simplesmente de mobilidade, porque senão essas pessoas não vão poder exercer livremente o direito de poder consumir e estar em sociedade também. Então, assim, a conclusão que eu chego é que sim, o teletrabalho ele é importante, mas a inclusão dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho por meio do teletrabalho, ele não deve vir sozinho, ele deve vir com um conjunto de outras políticas em que o poder público, além de estimular as pessoas a entrar no mercado de trabalho, continuem trazendo um mecanismo para que a gente possa mudar a nossa arquitetura social e das nossas cidades, para que essas pessoas realmente possam se locomover, até para poder exercer aquele consumo que eu estava preconizando antes. Ou seja, o teletrabalho ele é uma oportunidade para inserir as pessoas portadoras de deficiência no mercado de trabalho. Mas isso não significa só que isso em isolado não significa uma verdadeira inserção dessas pessoas na sociedade. Essa questão ela não pode desestimular que as empresas contratem teletrabalhadores que possuem algum tipo de deficiência. Muito pelo contrário. Deve sim existir um estímulo, mas aliado a políticas de Estado que garantam no teletrabalho seja um facilitador desse processo e não um encalço no sentido de desestimular que os espaços públicos sejam adaptados para que esses cidadãos possam realmente viver em sociedade. Eu não sei se eu passei meu tempo ou não, se eu passei eu peço desculpa. Eu queria agradecer de novo por esse espaço que me foi oportunizado. Dar os parabéns pela Iberojur pela construção desse evento e pelos trabalhos escolhidos. E é isso. Fico à disposição para, caso alguém tenha alguma dúvida, queira dialogar sobre o meu tema,
eu estou à disposição e com enorme prazer de conversar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, João Pedro. O tema é muito importante. Claro, o debate seria longo, né? Relação ao teletrabalho com deficiência. Eu vou chamar a próxima palestrante e depois eu vou deixar os últimos dois, né, com a Júlia, que está aqui presente comigo. Por quê? Porque eu tenho que ir ao meu mestrado presencial aqui na faculdade, né? Então, os últimos dois palestrantes vão ficar com a Júlia. A Júlia, ela é pesquisadora da USP e da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e ela veio diretamente dos Estados Unidos para cá. Então, ela estava aqui no auditório, eu falei para ela, vem para cá me substituir, porque assim ela fica com vocês no final. No final, vocês podem abrir para debate. O Fabiano, que vai ser o último a falar, é do Iberojur, ele também pode ajudar na questão se algum de vocês quiserem fazer perguntas aqui no chat, pode fazer perguntas um para o outro, né, e conversarem aqui no ambiente online, só que eu vou precisar me ausentar porque agora eu tenho que fazer uma prova para os alunos presenciais aqui na Lusófona, tá bom? Mas continuem aqui o debate. Antes disso, então, eu convido então, a Iva Alberta Teixeira Faria, do Instituto Politécnico do Cavo e do Ave, que é aqui pertinho de nós, né, em Barcelos, em Portugal. O tema dela fala sobre o direito à desconexão dos trabalhadores, um olhar sobre o direito comparado e a inovação portuguesa. Muito bem, bem-vinda e tem a palavra. Olá, sou Fábio. Antes de mais nada, deixe-me só cumprimentá-lo, porque já não o vejo há algum tempo, já tive o prazer de o conhecer aqui no IPCA e dar-lhes parabéns novamente por outro evento fabuloso como este e com tantos contributos. Deixo-o já sei que tem que ir, sei bem o que é isso. Sei já, e cumprimentar a nova moderadora. Boa tarde. Ora bem, se me permitem, eu vou só partilhar a tela, não sei se me estão a ouvir bem. Presumo que sim. Eu vou só partilhar aqui a minha... Consegue-me ouvir bem? Pronto, isso é que interessa. Peço desculpa, deixem-me só reduzir aqui isto, exatamente. Ora bem, boa tarde, eu chamo-me Iva Faria, eu sou professora adjunta na Escola Superior de Gestão do IPCA, que já conheço o professor Fábio há alguns anos, e sou doutoranda em Ciências Jurídico-Privativas na Universidade do Minho, e estou aqui hoje para vos falar um bocadinho do direito à desconexão dos trabalhadores. Não vou falar do direito à desconexão propriamente dito, achei que nesta fase da minha investigação, até porque estou a fazer a minha tese de doutoramento sobre este tema, queria mais falar um bocadinho sobre as propostas europeias. Portanto, vamos olhar aqui um bocadinho sobre o direito comparado e, portanto, criei alguns PowerPoints para ajudar a acompanhar. Portanto, o direito à desconexão dos trabalhadores é um tema relativamente novo e, de facto, não tinha definição legal até ao final de 2021 em Portugal. Portanto, o direito à desconexão dos trabalhadores até final de 2021 era entendido e passo a ler porque a definição é do livro verde sobre o futuro do trabalho em Portugal, era entendida como uma faculdade que aos trabalhadores é assegurada de fora do período de trabalho desligarem os seus meios de comunicação eletrónica, smartphones, tablets ou computadores portáteis, ou tendo-os ligados, não atenderem ou responderem a chamadas telefónicas, mensagens de texto ou mensagens de correio eletrónico profissionais. Qual foi a ratio desta norma? A ideia de se criar um direito à desconexão baseava-se basicamente em 4 pontos, todos, parece-me a mim, interligados. Começo pelo último, que seria aqui estimular a produtividade, e sabemos que trabalhadores mais produtivos são trabalhadores mais descansados, e, portanto, favorecendo as pausas e os períodos de descanso, mas, acima de tudo, e também já com base constitucional, na necessidade de assegurar aos trabalhadores a conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional, numa ótica de prevenção do blurring ou esbatimento entre o tempo de trabalho e a vida privada. Com especial atenção para os teletrabalhadores, já que nós todos, acho eu todos, sentimos na pele o caos que pode ser trabalhar e viver no mesmo espaço físico. Tivemos todos que nos reinventar com a realidade estonteante que tivemos que passar nos confinamentos, a trabalhar sujeitos a distrações constantes com os filhos, eles a ter aulas online, nós a temos que fazer refeições, tratar de roupas, dar um olhinho nos pais, revezar-se para sair para a alimentação e verificar se estava tudo bem. E isto provocou o quê? Provocou um desgaste sem precedentes dos trabalhadores e pôs na ordem do dia o tema da saúde mental e familiar dos trabalhadores e, portanto, uma das bases, digamos assim, desta norma foi evitar fenómenos que cada vez mais em voga, infelizmente, como o burnout ou o síndrome de esgotamento profissional. Vou-vos falar de alguns casos europeus só.
eu estudo algumas outras soluções, mas achei que pelo menos para há alguma inspiração para a nossa norma portuguesa, que foram essencialmente estes 4 casos, que são a França, a Espanha, a Itália e a Bélgica. Muito rapidamente, portanto, em relação à França, nós tivemos aqui a chamada a Lei El Khomri. O direito à desconexão surgiu em França, de facto, na primeira vez por causa da promulgação desta lei que se chama El Khomri precisamente por causa do sobrenome da ministra do Trabalho francesa à data, que era Mariam El Khomri, e procedeu a uma reforma do Código de Trabalho francês. E resulta essencialmente de 2 decisões sem precedentes, portanto completamente inéditas, da Cour de Cassation, em que finalmente se fala expressamente e abertamente de direito à desconexão. Uma de 2 de outubro de 2001, em que é declarado o trabalhador não é obrigado a aceitar trabalhar em casa nem a instalar ali seus arquivos e instrumentos de trabalho, e uma, 3 anos mais tarde, que decidiu que nenhum trabalhador pode ser sancionado pelo facto de não poder ser contactado fora do horário de trabalho no seu telemóvel pessoal. Esta lei, o que é que criou? Inseriu aqui um artigo 55 que diz o quê? Que basicamente todas as empresas com mais de 50 trabalhadores têm que negociar com as estruturas representativas dos trabalhadores um acordo de empresa. Para quê? Para consagrar finalmente esta conciliação entre a vida pessoal e a vida profissional. Portanto, numa ótica de qualidade de vida no trabalho, ou seja, tinham que se fixar quais eram os termos e condições para o pleno exercício pelo trabalhador do seu direito à desconexão. E tinham que se regular expressamente quais eram as medidas que seriam implementadas pelas empresas para assegurar o tal direito ao descanso. Se esta negociação falhar, a empresa tinha que adotar um regulamento definidor, ou seja, mesmo que a negociação falhasse, de qualquer das formas, o direito à desconexão sempre acabaria por ser consagrado por via deste regulamento. Uma boa solução para a altura. Em 2018, com a Lei Orgânica de 3 de 2018, passamos então para a Espanha com a chamada Lei da Proteção de Dados Pessoais e Garantia dos Direitos Digitais. A Espanha conseguiu a consagração daquilo que se calhar já devia estar em vigor na maior parte dos países, que são chamados direitos digitais, e estabeleceu expressamente o direito à desconexão digital no âmbito laboral. E passa-se então a reconhecer que todos os trabalhadores têm direito à desconexão digital fora do tempo de trabalho, respeitando-se, portanto, os períodos de descanso, as licenças, as férias. A lei espanhola tem uma particularidade que é que a desconexão digital deve ser preservada mesmo que o trabalhador exerça as suas funções à distância e mesmo que o faça de forma irregular ou esporádica, o que no âmbito do direito de trabalho português já seria assim um bocadinho extravasar, mas parece-me uma boa solução. Em relação à Itália, estamos a falar aqui já no âmbito de 2017, portanto, tentei arranjar aqui um fio condutor cronológico, digamos assim. O direito à desconexão surge em 2017, como diz, numa lei sobre o smart working. E o smart working consagrou-se como uma nova forma de trabalho executado fora das instalações de empresa e que tem que resultar entre um acordo de trabalhador em que são identificados não só os horários do trabalhador, mas quais são as técnicas, as medidas e as formas necessárias para assegurar o desligamento do trabalhador do equipamento tecnológico de trabalho. Nós já temos em Portugal algumas empresas neste momento que desligam os servidores, por exemplo, ao fim de semana. Em empresas que fecham ao fim de semana, já temos notícia de algumas empresas que desligam de facto os servidores ao fim de semana, precisamente para evitar esta conexão, e mesmo que alguém envie, por exemplo, um e-mail, o trabalhador não o irá receber. O problema do caso italiano é que esta desconexão assegurada e bem assegurada só para as pessoas que estão de facto no regime do smart working, não há generalidade dos trabalhadores. O caso que se seguiu foi a Bélgica, e a Bélgica já em 2018, com a lei sobre o reforço do crescimento económico e coesão social, estabeleceu o quê? Estabeleceu uma necessidade de consulta ao Comitê de Prevenção e Proteção no Trabalho com regularidade, ou sempre que os representantes dos trabalhadores da Comissão o solicitassem, de maneira a se consagrar formas de afastamento do trabalho e utilização de meios de comunicação digitais. A Bélgica promoveu
algo que parece-me que é de louvar, que é o envolvimento dos trabalhadores na discussão, mas ficou a meio caminho, como se costuma dizer, ou seja, promove esta consulta, mas depois não impõe aos empregadores que implementem as medidas que possam eventualmente advir dessa consulta. Estamos em 2018 e em 2021 surge então a Lei 83/2021 de 6 de dezembro, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2022, portanto há sensivelmente um ano, e eu coloco ali a inovação portuguesa, já vão perceber porquê, mas essencialmente porque nós fomos pioneiros na redação e na forma como expusemos ou como consagramos este direito de desligar. Assim, esta lei provocou alterações até algo profundas no Código de Trabalho português, principalmente também nas questões do teletrabalho, que o colega João Pedro há um bocadinho estava a falar também, e outros colegas também já falaram, e consagrou aqui um artigo 199, eu vou-vos reproduzir aqui um bocadinho, mas só para ter noção, porque vi que vários colegas são brasileiros e podem não ter noção do que é que estamos aqui a falar. E então, a grande inovação portuguesa foi que nós em Portugal não optamos por fazer aquilo que é estabelecer um direito do trabalhador, de se desconectar, ou seja, porque um direito é sempre uma coisa que nós podemos mais tarde ser obrigados a vir a exigir, e isso pode ser muito complicado para o trabalhador. O que é que nós fixamos? Fixamos um dever de abstenção de contacto, ou seja, fizemos recair sobre o empregador o dever de não perturbar, de não incomodar ou sequer contactar o trabalho nos seus períodos de descanso. Portanto, afastamos assim os ordenamentos jurídicos europeus e também não europeus, estou-me a lembrar do caso do Chile, por exemplo, em que pusemos o ónus do lado do empregador. E, além disso, estabelecemos sanções de ordem contraordenacional na hipótese de desrespeito deste dever. O dever de abstenção de contacto, vou só ler o número 1 para vocês perceberem mais ou menos o que é que estamos aqui a falar. Portanto, o empregador tem o dever de se abster de contactar o trabalhador no período de descanso, ressalvadas as situações de força maior. Isto podia ter ido muito mais além. O projeto, de facto, tinha situações mais concretas, mais operacionalizadas, que ficaram pelo caminho, mas nós já sabemos que, e já passando aqui para as conclusões, que eu estou a contar o tempo e já estou a ver que me estou a exceder, peço desculpa, mas já passando para as conclusões, nós sabemos que isto é um caminho, daí a estrada. No entanto, um ano passado da entrada em vigor desta norma, há algumas questões que estão ainda sem resposta. Primeiro é, quem é que está sujeito ao dever de abstenção de contacto? É o empregador? É o superior hierárquico? São os colegas de trabalho? Porque a norma, como está redigida, refere-se apenas à figura do empregador, ou eventualmente, assim, na ótica de uma interpretação mais extensiva, do superior hierárquico. Deixa de fora da previsão a abstenção de contacto por parte dos colegas de trabalho. No entanto, nós sabemos que a nível da União Europeia a proposta da diretiva relativa ao direito de desligar propõe o alargamento deste dever aos contactos entre colegas e, portanto, esta situação devia também estar mais concretizada. Outra situação é o que é que se entende por contacto. Nós sabemos todos que podemos estar perante vários tipos de contactos, não é? Um mero e-mail, um olá, ou faz-me isto, ou então uma situação num e-mail que pode demorar eventualmente horas a responder, sabemos nós. E também contactos de diferentes circunstâncias. Veja-se, por exemplo, a questão de uma empresa que trabalha com mercados com distintos fusos horários, não é? Portanto, um trabalhador pode ter necessidade de eventualmente estar a trabalhar de noite, porque no outro país será de manhã. O que se entende por força maior, outra questão. Portanto, o conceito de força maior em Portugal é um conceito indeterminado. A doutrina tem entendido, de facto, que aqui abrangem-se não estritamente aquelas questões de caso fortuito ou de força maior, os incêndios, os terremotos, inundações, coisas desta natureza, mas todas aquelas em que o contacto se mostre indispensável para prevenir ou reparar risco grave para a empresa ou a sua viabilidade. Portanto, nestes casos vai-se permitir ao empregador que contacte o trabalhador no seu período de descanso. E isso leva-nos à última questão, então e quais são as consequências que recaem sobre o trabalhador? Porque se o trabalhador recusa o contacto, a recusa é legítima e, portanto, não pode ser sancionada. Mas se vier a provar que o contacto era subsumível ao conceito de força maior, quais são as consequências que vão recair sobre o trabalhador que recusou um contacto que estava legitimado a recusar, mas que o empregador também estava legitimado a fazer?
Portanto, nós pensamos que a negociação coletiva pode ser uma maneira de resolver algumas destas questões, mas sabemos que há muito ainda a fazer para definir, regulamentar, inserir esta questão das novas tecnologias digitais, como também a doutora Elizabeth Santos, que eu também já tive a oportunidade de ouvir em outras situações, falou, aplicadas ao mundo do trabalho, em que molde é que essas tecnologias podem ser desligadas e em que momentos. E com isto termino a minha apresentação, peço desculpa, estou a contar o tempo, 13 minutos. Estão aqui os meus contactos, se precisarem de alguma coisa, estou completamente ao dispor. E queria agradecer também a oportunidade para estar aqui hoje. Muito bem, doutora Iva Faria. O professor Dr. Fábio Veiga teve que se ausentar durante alguns minutos, então assumi aqui a moderação muito rápido, mas daquilo que consegui ver, foi uma excelente apresentação. Apesar de ter ultrapassado o tempo, não há problema algum. Obrigada. Com certeza enriqueceu-nos bastante com esses 3 minutos a mais. Bem, passo então para o próximo, que é o meu colega, Fabiano Fernando da Silva, da Universidade de Marília, e ele vem falar sobre o fenômeno da turquerização à luz do direito fundamental ao trabalho, uma análise da precarização do trabalho intelectual. Fabiano, por favor, tem a palavra, o palco é seu. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leonardo, colega do Iberojur. Gostaria de iniciar, primeiramente, agradecendo a instituição do Iberojur, a quem integro há alguns anos, a convite do pessoal. Me sinto profundamente honrado em fazer parte dos bastidores deste fabuloso evento, assim como os demais, e também participar como autor de alguns trabalhos. Parabenizo os colegas que me antecederam por todos os trabalhos fascinantes aí na área do direito do trabalho, que também é minha paixão. Gosto muito de trabalhar sobre o direito do trabalho, sobre o enfoque das novas tecnologias, e acredito que todos os trabalhos aqui têm esse entrelaçamento. Não deixa de pensar sobre a disrupção tecnológica provocada na atualidade e suas consequências na seara laboral. Então, todos os trabalhos aí me parecem de caráter justo-trabalhista que pensam no trabalho nesse contexto da modernidade entrelaçado com as novas tecnologias. E daí porque o nosso tema guarda-chuva do nosso painel, número 1, o presente e o futuro das relações laborais. O meu trabalho especificamente, ele vem tratar de uma temática intitulada turquerização. É uma problemática atual que eu venho trabalhando em alguns outros congressos que a gente já participou, que trata desse fenômeno chamado turquerização do trabalho, que ele decorre, esse nome ele é proveniente da plataforma da Amazon, o Turk Mechanical, o Amazon Mechanical Turk, é uma plataforma que intermedia trabalhos. Então, o meu trabalho, assim como os demais, ele faz o entrelaçamento entre capital e trabalho. Isso decorre diretamente dos meios de produção. Sabemos nós, como justrabalhistas, que o modo de produção, os modos de produção trabalhista, quando alterados, eles criam novos modelos de negócios. E esses novos modelos de negócios são transformados pelas tecnologias. E quando a gente se depara com uma tecnologia que tem um caráter disruptivo, que ela rompe padrões, rompe modelos de negócio, ela altera sobremaneira a maneira de prestação do trabalho. Não à toa nós trabalhamos muito sobre a plataformização do trabalho, ou seja, a criação de plataformas de prestação de serviço foi uma das inovações disruptivas provocadas pela tecnologia, que alterou o modo de produção e instalou um novo modelo de negócio, que é a prestação de trabalhos por meio de plataformas. E a turquerização, que se dedica a esse trabalho, exatamente essa preocupação. Ao ponto que nós tínhamos a instalação de serviços como Uber e outros afins para a prestação de serviços, nós temos hoje uma plataformização que tem atingido não só a prestação de um serviço manual, nós temos aí também o atingimento de um trabalho intelectual. A plataformização decorrente dessa disrupção tecnológica, ela altera sobremaneira esse modo de produção e, inclusive, as bases de uma relação de trabalho. Nós sabemos que muitas empresas hoje não têm uma sede em que os trabalhadores precisam ir bater ponto e prestarem seus trabalhos.
Nós vimos trabalhos precedentes que tocaram no assunto teletrabalho, ou seja, o trabalhador presta a sua atividade do seu próprio local de trabalho. A uberização, um fenômeno em que o empregador, no caso a plataforma, não fornece sequer os materiais de trabalho, ou seja, o motorista usa-se do seu carro, ele assume para si o ônus da relação de trabalho. Se o carro ele sofre algum defeito, é o trabalhador, é o usuário que vai ter que fazer o conserto. Então, ele absorve para si todo o ônus da relação de trabalho. E agora nós temos uma nova vertente, que é a chamada turquerização, em que as plataformas se alocam e lá deixam de forma aberta a todos os usuários a possibilidade de prestar serviços de natureza intelectual. E aqui nós precisamos expor que existe uma zona cinzenta, existe ainda um padrão para definir o que é essa turquerização, quais tipos de trabalhos podem ser encaixados como turquerização, mas existe um critério fundamental que eles consideram como um requisito essencial para falar de turquerização, que é usar um formato de convite aberto a um grande número de usuários nas redes para prestar serviços de natureza intelectual como colaboradores. Daí nós temos uma divisão de trabalho chamada economia de bico, que vem da chamada gig economy, que vai dividir esse trabalho em um crowd work ou work on demand via app, chamados trabalhos sob demanda, que nós podemos alocar aí a uberização. E nós temos um segundo trabalho, que é o chamado trabalho prestado por multidão, que é exatamente esse no qual a turquerização vai se incluir. Por quê? Porque nós temos atividades de natureza intelectual, prestadas de forma diversa da manual, podendo ser realizado por uma multidão de pessoas, desde que conectadas à web, que vão perceber uma pequena retribuição sem sair de sua casa, pois eles podem trabalhar de qualquer local do mundo. Então, nós temos aqui uma disrupção altamente na seara do trabalho, porque o trabalho prestado por multidão ou a turquerização, os trabalhadores podem ser de qualquer parte do mundo. E aqui nós temos inúmeros exemplos, e aí quando eu falei da zona cinzenta, que não se sabe ainda como alocar, o que tem mais chamado a atenção hoje, que está associado à turquerização, é o trabalho prestado pelo chamado Turkers, ou Turkers, que são os trabalhadores encarregados de treinar as inteligências artificiais. Nós sabemos que a inteligência artificial ela tem alocado e suprimido postos de trabalho, realizando tarefas repetitivas, tarefas até então realizadas apenas por trabalhadores, e agora nós temos essa nova vertente, ou seja, a inteligência artificial alocando trabalhos intelectuais. Só que nem todo tipo de trabalho, a IA ou a inteligência artificial, ela é capaz de realizar com maior perfeição que o ser humano. Exatamente nisso que entra o processo de turquerização. Várias dessas plataformas são destinadas, por exemplo, na prestação de serviços como pesquisa, aprendizados de máquina, processamento de imagens, processamento de dados e coleta de dados. Um grande exemplo que eu fui pesquisar para facilitar a compreensão, por exemplo, é a rede Wikipédia. Todos nós temos acesso a ela e os usuários podem ir lá e fazer as retificações necessárias àquelas informações. Seria um trabalho de pesquisa. O Linux também é outro exemplo e o Firefox também é outro exemplo. Ou seja, ele deixa aberta para a comunidade para que de pequenas tarefas somadas desses usuários alcancem um objetivo final. Só que então, qual que é a nossa preocupação? A precarização desse trabalho. Existem plataformas, por exemplo, daquele serviço de reCAPTCHA, que você vai consultar uma página e está lá, não sou um robô. Identifique os semáforos, identifique as passarelas, identifique os veículos, as motos. Uma inteligência artificial ainda não é capaz de suprimir essa fase. Então, nós precisamos, existem plataformas que são destinadas a treinar a inteligência artificial em que as pessoas ficam fazendo esse trabalho. E esse trabalho tem que ser feito num determinado tempo e com uma certa eficiência. Então, aquele Turker, aquele trabalhador que fica ali à disposição dessa plataforma para realizar esse serviço, se ele não fizer a atividade no prazo definido, ele não recebe. Se ele não completar a tarefa com êxito, ele não recebe.
E o trabalho, a contraprestação desses trabalhadores não é por salário mínimo, nem por horas extras, é por tarefa realizada. E essa tarefa realizada, eu fiz uma pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, esse tipo de trabalhador, o Turker, ele recebe $5 por hora à disposição. Em outros países, a exemplo da Índia, varia de 3,31 a $2,16 por hora. Então, nós temos aí mais uma forma de precarização do trabalho humano, não agora mais do trabalho físico, mas do trabalho intelectual. E aí que é a nossa preocupação desse trabalho que se intitula Fenômeno da Turquerização à luz do direito fundamental ao trabalho, uma análise da precarização do trabalho intelectual. O que nós conseguimos amealhar até agora por se tratar de uma pesquisa ainda em andamento? Nós concluímos que as microtarefas do trabalho sob demanda têm sido terceirizadas visando o aperfeiçoamento e treinamento de dados para a inteligência artificial, razão por que, impulsionadas pelas inovações tecnológicas, cada vez mais ultramodernas, não se mostra difícil antever que o oferecimento de bens e serviços em formato digital se expandirá cada vez mais e para as mais variadas searas, precarizando agora atividades intelectuais, maiormente com a propagação das plataformas digitais passíveis de manuseio por um simples smartphone ou um tablet. Então, aqui eu deixo à disposição, fico à disposição de vocês para eventuais perguntas e desde já agradeço a paciência. Muito obrigado, doutor Fabiano. Obrigado também pela sua exposição, por ter respeitado o tempo. Realmente foi muito enriquecedora a sua exposição. Bem, nós chegamos ao fim de todas as apresentações, ainda estamos dentro do tempo do nosso painel, temos cerca de meia hora. Abro então aqui uma ronda de debates para os demais interessados. Se tiverem alguma pergunta, se tiverem alguma questão para os outros autores, o pessoal também aqui da audiência do presencial também poderão fazer perguntas se assim entenderem. Portanto, quem quiser, peço que o Fabiano possa autorizar o microfone das pessoas. Se quiserem ativar aqui o microfone. Se não, podem também escrever pelo bate-papo. Não sei se temos aqui alguma questão. Fabiano, se puder ver o chat. Questões no chat, Léo. Não, sem perguntas aqui, não é? Pronto, então, sendo assim, acho que também a nossa audiência já está pensando no jantar, que vamos ter mais logo, por isso acho que podemos fazer o encerramento do nosso painel. Eu gostava de agradecer a presença de todos, em nome do professor Dr. Fábio Veiga, que teve que se ausentar por breves momentos por conta de uma aula do mestrado. Nós aqui tivemos, segundo consigo ver, infelizmente não consegui acompanhar todas as apresentações, mas consigo ver aqui trabalhos com temas muito atuais, que com certeza nos ajudam aqui a atingir novos horizontes do direito, que estão alinhados de acordo com o Future Law e, obviamente, focado, funilando, digamos assim, nas relações o futuro das relações laborais. Portanto, dou aqui como encerrado esse painel número 1, agradeço a presença de todos e certamente estaremos ansiosos para ler todos os contributos de vocês na publicação final. Muito obrigado a todos, uma continuação, uma boa noite e até amanhã no segundo dia do nosso congresso. Obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada.